O vídeo de hoje vai ser diferente do que vocês estão acostumados, mas tem tudo a ver com livro, com literatura. Vem comigo porque hoje eu vou mostrar para vocês como eu aprendi a ler inglês, como são as minhas leituras em inglês, meu ritmo. Vocês perguntam demais, porque recentemente eu comecei a ler The Covenant of Wara, do Abraham Verghese, né, que aqui no Brasil foi publicado como O Pacto da Água, que esse livro está sendo muito interessante. Então, quando eu postei isso aqui nos stories, muita gente veio falar: Christian, conta como é teu processo, como foi o processo de aprender outro idioma. Então, vem comigo, eu vou contar tudo para vocês em detalhes e talvez sirva para você aí que está aprendendo inglês. Vem! Tudo começou há muito tempo atrás. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve botar logo em mente: tenha perseverança, mas de tudo que vem na frente, eu acho que é interesse. Eu tenho muito interesse em aprender outro idioma, então para mim se tornou muito fácil. Acho que desde pequeno eu tenho esse interesse de aprender a língua inglesa. Eu gosto de inglês, então eu acho que isso facilita de certa forma. Eu acho que não só para o inglês, mas qualquer outra disciplina facilita bastante quando você está interessado e quer aprender. Eu acho que é o primeiro passo, querer aprender, ser curioso, porque para mim foi algo crucial para aprender de fato o inglês. Primeiro de tudo, eu não tenho domínio excelente, 100% da língua inglesa, não sou nenhum especialista de língua inglesa, posso estar falando aqui coisas que sejam erradas, vocês podem achar errados, mas para mim foi o que aconteceu comigo, é minha experiência, não sou professor de inglês, não sou professor de idiomas. Eu vou contar aqui minha experiência como uma pessoa que aprendeu inglês de forma autodidata, né? Sozinho, de fato. Primeiro, eu nunca fiz um curso tradicional de inglês. Eu acho que só vim fazer um curso tradicional de inglês para aprender algumas coisas a mais sobre gramática, aparar algumas arestas no final do mestrado, quando eu estava me preparando para o Ciências Sem Fronteira. Eu não sei se vocês sabem, há algum tempo atrás, aqui no Brasil tinha um programa muito interessante chamado Ciências Sem Fronteira, onde o governo, né, pagava os seus estudos e uma bolsa em uma outra universidade estrangeira. E aí tinha na graduação, tinha no mestrado e tinha doutorado. Só que eu queria fazer meu doutorado pleno, já era uma coisa assim na minha mente, fazer um doutorado pleno. E aí eu queria ir através do Ciência Sem Fronteira. E dessa vez, quando eu comecei a pensar em todo o processo da entrada, eu me inscrevi para um aperfeiçoamento que tinha nas universidades na época. E aí eu fui selecionado para esse aperfeiçoamento. Demorou alguns meses e eram professores nativos, né, vindo dos Estados Unidos, que tinha um programa aqui na universidade. E aí eu entrei, né, nessa escola, que era uma parceria entre a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte com algumas pessoas de fora do país, de língua inglesa, né? Então, eu participei de algumas aulas, acho que não sei quantos meses durou, se 3, 4 meses, eu não lembro exatamente. Mas aprendi bastante nessas aulas, aulas bem imersas no idioma. Eu acho que foi o único momento em que eu tive aula tradicional de inglês, assim, inglês mesmo, de ter um cursinho, participar. Porque, primeiro, eu nunca tive condições de pagar um curso de inglês, para mim era algo muito distante, porque para mim o inglês sempre foi algo muito caro. Então, me ajudou bastante esse curso no final. Eu sempre fui autodidata. Como é que começou tudo isso? Na época, eu sempre gostei de língua inglesa, então eu sempre curti músicas em inglês. E aí eu lembro que eu juntava alguns trocadinhos e ia na banca de revista, isso há muito tempo atrás, acho que isso no início dos anos 2000, eu ia na banca de revista comprar aquelas letras traduzidas de músicas de artistas que estavam bombando na época, Avril Lavigne, Britney Spears, eu acho que Backstreet Boys, Gorillaz, um monte de artistas que vinha dentro dessa revista e tinha as letras traduzidas das músicas que estavam bombando na época. E aí eu adorava
estudar essas letras. Tinha um outro ponto, nessa época eu não tinha internet, tá? E aí, no início dos anos 2000, eu lembro que eu ganhei na escola, sempre estudei em escola pública, ganhei na escola um dicionário de inglês, que eu acho que fazia parte do programa do governo de dar um dicionário de inglês e um Aurélio, desses pequenininho, um compacto. E eu lembro que, ao chegar em casa, eu peguei essas letras de músicas, eu já tinha a tradução dela ali, né? Mas eu pegava só em inglês e tentava traduzir de forma bem Frankenstein, né? Sem concordância, sem uma coesão, uma coerência. Eu traduzia palavra por palavra ali, olhando no dicionário. Eu acho que foi daí que ocorreu o aumento, né, do meu vocabulário. Eu pegava palavra por palavra e ia traduzindo. E formava o texto completo, né, de lá da música, da letra traduzida, como eu disse, sem coerência, sem uma concordância, só a tradução literal. E eu acho que isso foi muito grandioso. Na época, para vocês terem uma noção, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Na época a gente nem se importava muito com isso, eu até achava um pouco banal, mas eu gostava, porque eu achava que isso não ia me acrescentar em nada. Mas hoje, vendo com outros olhos, um olhar mais maduro, eu vejo o quanto essa atividade que eu fazia, né, que era uma coisa muito simples, banal, me agregou bastante, sobretudo a questão do conhecimento das palavras, dessa questão do vocabulário, porque na medida em que você vai traduzindo, você já vai captando, aquela palavra significa isso, e você vai traduzindo. Então isso me ajudou muito mesmo. E foi daí, né, degrau a degrau, degrau a degrau. Na época eu assistia muito filme dublado. E aí eu comecei a mudar, né, me policiar, eu disse, não, eu tenho que assistir filmes em inglês. E aí o que eu fazia? Eu assistia o filme em inglês e depois assistia com a legenda, e também assistia com a legenda em português. Só que com o tempo, por exemplo, no caso de Harry Potter eu posso dizer que foi um dos grandes ajudadores, né, do meu conhecimento da língua inglesa. Assim, minha questão da autodidata, né, como eu disse a vocês, nunca fiz curso em inglês, então fui aprendendo sozinho. Aí o que eu fazia? Eu assistia o filme de Harry Potter em inglês, com a legenda em português. Aí com um tempo depois eu assisti o filme em inglês, com a legenda em inglês. E com o tempo, como eu já tinha pegado muito essa questão do vocabulário, traduzindo daquela forma que eu fazia as letras de música, e aí você já vai começando a encaixar as coisas. E eu fiz isso diversas vezes. Eu nem lembro quantas vezes eu assisti a Pedra Filosofal em inglês, com tradução em português, em inglês, com legenda em inglês. Olha, eu fiz tantas vezes que eu acho que eu decorei já as falas dos personagens e eu já sabia o que significava cada frase que ia aparecendo ali na legenda em inglês. Isso foi também um ponto muito agregador para mim. Eu aprendi demais, demais. E aí fui evoluindo, né? Com o tempo, eu descobri nos sebos, até hoje eu tenho esses livros, são bem antigos, tá? Descobri nos sebos esses livrinhos aqui que eu acho que foi a virada de chave, né? Esse termo que é bem usado. É a palavra, a virada de chave no aprendizado de um novo idioma. Isso me ajudou muito, 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 muito mesmo. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é um pouco antigo, acho que hoje nem existe mais, se existe, ele já está em um outro formato. Mas é o seguinte, esse aqui, por exemplo, é The Phantom of the Opera, que é o Fantasma da Ópera de Gaston Leroux. Isso aqui, gente, eu lia, aqui ó, todo em inglês, tá? Todo em inglês, vem figuras. Esse aqui é interessante, que é da Macmillan Readers. Ele vem com CD. Isso aqui tem muito ainda no sebo hoje. Ele vem com CD, onde você vai ouvindo a narração, né, em inglês desse livro. E aí atrás, você quando vai comprar, você escolhe o grau, né, o seu nível de inglês. Aqui tem um Starter, tem um Beginner, Elementary, Pré-intermediário, Intermediário e Upper, que é o tipo top. Então, eu lembro que na época eu peguei o Beginner, que eu queria ver como é que é, ainda tenho hoje ele. E aí eu comecei a ler, é um resumo, claro, que é um resumo, não é o livro completo do Fantasma da Ópera, mas eu aprendi
tanto com isso, tanto, eu ouvia diversas vezes, ouvia, aí depois eu só lia ele sem o áudio, aí depois eu pegava só o áudio, aí depois eu pegava o áudio com o livro e acompanhando. Gente, eu aprendi tanto com isso. A mesma coisa na época que foi aqui que eu descobri o Edgar Allan Poe, esse aqui, ó, Tale of the Mystery and Imagination, que é os contos de mistério e imaginação do Edgar Allan Poe, que também vem em CD, está até aqui ainda, os CDzinhos. Isso, gente, eu aprendi tanto inglês com isso aqui, tanto, e com o tempo você, a queda da casa de Usher, com o tempo você vai lendo assim, e vai tornando tudo tão natural, é uma coisa assim, tão natural, claro que são adaptados, são coisas, os contos adaptados para o nível em que você escolheu lá comprar. Isso aqui é o nível 3, tem 1000 palavras-chave, coisas assim. Eu nem lembro na época como era que isso tava. Aqui, ó, B1 já não é. É como se fosse. Como se fosse iniciante, né? Então, outra coisa que eu gostava desses livros na época, tem os glossários. E também tem algumas questões aqui no finalzinho em que você respondia também, ó, algumas atividades a respeito das histórias. Aí tinha também sobre o autor e muito vocabulário aqui que você aprendendo, ó. Heaven, Hell, Horrible, Horror, Imagination, Imagine. Então, tudo isso aqui, aí você ia aprendendo. Eu li isso aqui demais, praticamente eu decorei esses livros. Então, esse foi meu processo de aprendizado sozinho, né, autodidata, sozinho, da língua inglesa. Aí depois fui me aventurando com livros maiores. O meu primeiro livro que eu me senti assim, eu percebi que eu sabia já consegui andar com minhas próprias pernas no idioma inglês. Eu disse, caramba, eu consegui ler sozinho. Foi o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, eu comprei uma edição completa do Mágico de Oz, assim, a história completa, né, sem ser resumido, como esses livrinhos aqui. E eu sentei, comecei a ler e fui indo naturalmente. Gente, eu li todinho completo. Quando eu terminei, eu me senti tão tão satisfeito com o dever cumprido, me senti revigorado, me senti orgulhoso por ter conseguido ler o livro completo e ter entendido ele. Aí também veio, juntamente com ele, eu não lembro exatamente qual era a ordem, se foi ele primeiro ou foi o Jardim Secreto, mas eu acho que foi o Jardim Secreto, gente. Foi, lembrei agora. Foi o Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnett. Mas eu acho que foi o primeiro Secret Garden, depois que eu peguei o Mágico de Oz. Mas foram esses dois livros que eu consegui ler por completo e entender. Eu lembro exatamente quando terminei o The Secret Garden, eu disse, caramba, eu consegui compreender o livro. Isso foi revigorante, assim como aconteceu com o Mágico de Oz, mas acho que foi Secret Garden mesmo, primeiro. E é interessante todo esse conjunto de coisas, agora o resultado final, porque ele não foi da noite para o dia. Isso que fique bem claro, que a gente não aprende um novo idioma da noite para o dia. Porque isso demorou, foi um processo. Vocês viram aí o que eu contei, todo um processo para que eu conseguisse compreender. Eu acho que a partir de então eu consigo hoje compreender bem as minhas leituras em inglês. E eu tenho o mesmo ritmo da leitura em inglês com o ritmo em português. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade, até relatei isso para algumas pessoas, um pouco de dificuldade com clássicos. Por exemplo, eu peguei Hard Times, né, do Charles Dickens, e eu tive dificuldade. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade. Talvez eu não tenho tanto vocabulário com essas palavras mais antigas, né, mais clássicas. Eu preciso rever isso e aprimorar isso. Mas eu consigo ler normal, consigo. Só que não é com a mesma velocidade e o mesmo ritmo como um contemporâneo. O contemporâneo eu consigo ler como se fosse em português. E aí fui evoluindo,
e hoje tá tudo ok. Tem um outro porém, né? Como eu não fiz um curso tradicional, como não tive prática também de conversação, eu tenho muita dificuldade em conversação. Eu não consigo, às vezes eu travo, eu consigo falar alguma coisa ou outra, mas eu tenho muita dificuldade com essa questão da conversação. Eu acho que com o tempo, com um pouco mais de prática, isso eu posso sanar. Mas eu aprendi bastante, gente. Como eu disse a vocês lá no início, só basta você querer. Eu acho que o começo de tudo é o seu interesse, o quanto você está disposto de dar de você para aprender um novo idioma. E aí fui aprendendo, né? Outra dica que eu dou, além dessas todas que eu fiz, é pegar livros que você já sabe o tema, que você goste. O caso, por exemplo, esse aqui, The Inside the Gas Cameras, que é um livro sobre o Holocausto. Eu já sei o tema, já sabia muita coisa, então foi fácil ler. É, livros o tema que te atrai, por exemplo, The Reagan, né, o novo livro do David Graham. Eu devorei esse livro, maravilhoso, tem vídeo aqui no canal. Também foi muito tranquilo para ler. Claro, tem um termo ou outro que a gente não sabe, termos náuticos, termos marítimos, que é normal, isso até em português a gente lendo não consegue saber todas as palavras, então é super normal, mas de toda forma não deixa a leitura arrastada, é só ir lá pesquisar. E por fim, biografias, que eu amo também, que eu devorei essa biografia do Primo Levi, que eu gosto muito do autor, e eu acho que isso também de certa forma me ajudou, que eu estava curioso para saber um pouco da história do Primo Levi. Então é isso, essas são as minhas dicas. Foi meu inglês até agora, né, como eu cheguei até aqui e consigo ler um livro em inglês de forma mais tranquila, normal. Eu acho que, como eu disse, só depende de você. Se você quer muito aprender um idioma, é isso. Vai fundo, tira aquela força de onde não tem. Eu disse, eu quero aprender, e vai nessa. Mesmo uma coisa que eu vou logo antes de finalizar, para dar uma dica para vocês. Quando vocês começarem a ler inglês, vocês vão sentir um negócio mais lento, mais arrastado. Force, eu forcei bastante. E aí deu certo. Vai ter um momento de sua vida que você vai, assim, é agora, sabe? Você começa a ler, velocidade e tudo, e flui normalmente. Eu acho que tem um momento. E pra mim o que funcionou era o forçar. Que tinha momentos que eu lia e disse, tá muito lento, o livro não tá progredindo, e eu ia forçando. Vai ter um momento do start que você vai conseguir ler tudo de forma tranquila. Então é isso. Essas são as minhas dicas. Eu tenho muitas outras dicas, mas não cabe aqui nesse vídeo, senão vai ficar gigantesco. Talvez no futuro eu possa trazer uma outra parte. Mas até então quis contar um pouco da minha experiência, de como foi minha jornada de aprender esse novo idioma, que é possível sim de aprender sozinho, só depende do seu interesse. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau.